Irmãos, amém. Abra a palavra de Deus na segunda carta a Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Segunda carta, capítulo 1. Nós estamos honrados com todos aqueles que nos visitam nessa manhã. É uma honra tê-los conosco, sejam bem-vindos. Você está na casa do Senhor. Vamos ler a partir do versículo 1, capítulo 1, a partir do versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Amém até aí? Pai querido, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus, e nos dê, Pai, a tua sabedoria, a direção, a tua unção, Pai. Estamos tratando de algo de extrema importância, Pai, que é ministrar a tua palavra. E não queremos fazer isso baseado nos nossos conceitos próprios, mas que o teu Espírito nos dê toda a direção para isso. Fala, Senhor, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Primeiramente, a gente está feliz com tudo que já aconteceu aqui. Conhecemos melhor, né, o Esdras, glória a Deus, e momento precioso. E eu queria nesse texto lido, compartilhar com os irmãos alguma coisa sobre legado. Há algum tempo atrás, alguns dias atrás, acho que o Wesley e a Vanessa, eles ministraram aqui no momento da oração pela família, exatamente sobre isso, né, o legado que nós deixamos. Nós, como igreja, precisamos, e essa igreja tem, para a glória de Deus, deixado um legado importante para nossas vidas. Mas eu queria falar especificamente no legado de família. O que nós deixamos como referência para aqueles que ficam. Nós vivemos numa sociedade que a carência de referências é muito grande. Referenciais hoje na sociedade como um todo é escasso, seja
na política, seja no meio artístico, seja nos esportes. Quando a gente olha em tempos anteriores, tínhamos pessoas que marcaram, que até hoje nós lembramos, por algum motivo, por alguma atitude que tomou, enfim. Mas hoje há uma escassez muito grande. Por isso, quando surge alguém com alguma perspectiva de oferecer alguma coisa, as pessoas já correm, já abraçam e mostra isso uma carência muito grande nesse aspecto. E dito isso, cabe a nós a pergunta: qual legado você tem deixado? Ou que você tem construído? O que estamos deixando para aqueles que irão vir depois? Como família, como pai, como mãe. De que forma seremos lembrados no futuro? Que atitude, que crença que praticamos, que fará com que as pessoas se lembrem no futuro? É esse o desafio que temos. E é isso que eu peço aqui graça ao Senhor, para compartilhar com os irmãos alguma coisa que o Senhor colocou em nosso coração. Primeiro aqui eu queria falar sobre o compromisso que Paulo tinha. Paulo fala que no versículo 1, que o apostolado dele, o trabalho que ele exercia, o ministério que ele exercia, era segundo a vontade de Deus e uma promessa de vida através de Jesus Cristo. Ele, ainda no versículo 2, ele agradece ao Senhor Jesus por isso. E ele mostra a característica, ele fala da característica do seu serviço. No 3 ele diz assim: eu dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa. Nós sabemos a história de Paulo, fariseu, judeu, perseguidor da igreja, mas que teve um encontro poderoso com Jesus, teve a vida totalmente transformada, e de perseguidor ele se torna perseguido. E aqui ele fala que apesar desse passado dele, ele diz que serve com a consciência limpa, não tinha nenhum tipo de acusação. E o zelo que os antepassados dele serviam a Deus, mesmo no judaísmo, ele herdou isso. Eu sirvo com consciência limpa e com a mesma dedicação dos meus antepassados, ele fala. Então já vemos aqui que Paulo carrega consigo um legado que foi deixado na vida dele. Então, segundo a vontade de Deus, consciência limpa e como serviram os antepassados, os meus antepassados, ele fala. Segundo, Paulo expõe aqui no versículo 3 ao 5, ele faz uma declaração a respeito de Timóteo, que no versículo 2 ele chama de meu amado filho. Então Timóteo, um jovem com um ministério promissor, que Paulo identifica isso em Timóteo, ele enxerga, ele visualiza, aonde Timóteo chegaria ministerialmente, espiritualmente, e abraça essa causa. Como ele fez com Tito, como ele fez com Onésimo, como ele fez com Filemão, com tantos outros que ele abraçou. Mas a gente percebe aqui o carinho muito grande, especial que Paulo tinha em relação a Timóteo, e chama ele de meu amado filho. E ele agradece a Deus. Eu dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa, como o servir os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Como pai na fé, e tendo Timóteo como filho,
ele lembrava, que diz que constantemente, diariamente, a mente, o pensamento. É importante dizer aqui que Paulo está preso. Ele está numa prisão, preso, e que aqui ele não sairia mais dessa prisão. Dali ele iria para o sacrifício. Mas ele, na prisão, ele fala, ao lembrar-me, ele agradece a Deus, quando ele lembra, e ele não só lembra, ele lembra constantemente de Timóteo, noite e dia, em minhas orações. Então, quando Paulo se ajoelhava, quando Paulo tirava o tempo dele de oração, na mente de Paulo estava Timóteo. Paulo lembrava aqui de Timóteo. Ele lembra nas orações, no versículo 4, ele diz assim: eu lembro-me das suas lágrimas. E o amor de Timóteo era tão grande, que cremos aqui pela palavra que ele não viu mais Timóteo pessoalmente, mas ainda assim, ainda preso, ele mostra aqui o desejo que ele tinha. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Maravilhoso, amados, esse tipo de relacionamento, algo poderoso, um relacionamento aqui de pai com filho. A preocupação de um pai para com o filho. Quando nós falamos de Timóteo, algumas coisas que a palavra descreve a relação de Timóteo, nós sabemos que o pai dele é grego, e a gente percebe pela palavra aqui, a palavra não mostra nenhuma atitude desse pai em relação a Timóteo. O que se subentende que esse pai grego não influenciou a vida de Timóteo. O ministério de Timóteo, a vida de Timóteo não sofreu influência, me parece, do pai. Mas a Bíblia mostra a influência que ele tem da avó e da mãe, que influenciaram diretamente a vida de Timóteo. Timóteo vive então num contexto greco-romano terrível na época, mas com tudo isso ele não se corrompe com a cultura de então e tem uma vida exemplar. Mas há Paulo, o que Paulo fala a respeito de Timóteo. Primeiro, no 5, ele fala assim: recordo-me da sua fé não fingida, uma fé convicta, uma fé não aparente, uma fé genuína. Eles recordam-me da sua fé não fingida. E a respeito dessa fé, ele fala: essa fé primeiro habitou na sua avó Lóide, e habitou em sua mãe Eunice. E ele fala: e estou convencido que também habita em você. Essa fé estava dentro de Timóteo. Portanto, não era uma fé exterior, não era uma fé aparente, não era uma fé frágil, era algo muito forte. Essa fé estava dentro de Timóteo, habitava nele, habitou em Lóide, habitou em Eunice. E Paulo fala: eu estou convencido. Por que Paulo se convenceu? Pela atitude, pelo comportamento, pelo testemunho de Timóteo. Paulo se convence que a mesma fé que habitou no coração de Lóide, a mesma fé que habitou no coração de Eunice, agora habita também no coração de Timóteo. Então, fé não fingida, ou seja, uma fé convicta, uma fé não superficial, uma fé habitando em Timóteo. E aqui, Paulo, no versículo 6, ele traz um desafio, um estímulo, um incentivo a Timóteo. Ele fala: por essa razão, ou seja,
fato de que você pratica, de que você vive, de que há um legado na tua vida, vindo da tua avó, vindo da tua mãe, e que essa mesma fé habita em você, por essa razão, aí Paulo fala: eu torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O 8 diz assim: portanto não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Amém? Ou seja, o que o Paulo está sugerindo para Timóteo, Paulo está incentivando, desafiando a Timóteo a seguir por um caminho que ele estava seguindo. E qual é o caminho que Paulo estava seguindo? Ele estava preso por amor ao Senhor, numa prisão em Roma, e que de lá não sairia. É muito fácil, amado, nós trazemos estímulos, nós trazemos desafio às pessoas, oferecendo benesses. Sirva a Deus, permaneça firme, exerça isso, e você vai ganhar isso, e você vai ganhar aquilo, e você vai ter aquilo outro. Mas Paulo está dizendo: Timóteo, em você há uma fé habitando em você, poderosa, não é uma fé aparente. Por isso eu estou preso, sou prisioneiro, e há sobre ti, Timóteo, um dom. Que aqui a palavra não especifica, talvez um dom para liderança, para pastoreio, não é específico em relação a esse dom, mas diz que esse dom foi dado por Deus, um dom de Deus a Timóteo, e você vai exercer esse dom, Timóteo, e talvez você esteja amanhã, como eu, prisioneiro também. Inclusive, há conjecturas dos pais da igreja que Timóteo talvez tenha sido martirizado também. A palavra de Deus não mostra isso, mas a história aponta, sinaliza para isso também. Portanto, deixe que o dom, a viva da chama do dom de Deus acenda em você, e não tenha medo. Não seja covarde, porque não foi isso, não acompanhou esse dom a covardia e o medo, mas poder, amor e equilíbrio. Então, dito isso, amado, nós temos um grande desafio, amado. Nós temos um grande desafio como família, nós temos um grande desafio como pais, como mães, de deixar algo relevante para os nossos filhos. É importante que filhos e netos venham desfrutar de heranças materiais, aquele que pode deixar uma casa, que pode deixar isso e aquilo outro, mas o maior legado que um pai, que uma mãe pode deixar para os seus filhos é o temor ao Senhor. É uma vida de compromisso, uma vida reta diante de Deus, uma vida com uma fé genuína, uma fé convicta habitando em nossos filhos. E isso vem através de exemplos. Não adianta eu ensinar o meu filho, não adianta eu cobrar da minha filha, não adianta eu impor aos meus netos, se eu não vivo isso. Os meus filhos, os meus netos, eles precisam olhar para mim no futuro e vai enxergar as minhas imperfeições, vai enxergar os meus defeitos, mas eu espero que eles enxerguem também que com todos os defeitos, que com toda a dificuldade, eu tinha um pai, eu tinha um avô que servia ao Senhor. É isso, amados. Então nós temos um grande desafio, e para que a gente entenda esse desafio, nós precisamos entender o contexto em que nós vivemos. Nós vivemos num contexto terrível, amado. O momento da sociedade, especificamente no nosso país, é um momento terrível, onde a palavra se cumpre. Olha,
Olha o que a palavra de Deus diz, para que a gente entenda o contexto que nós vivemos e a importância da nossa preocupação espiritual com a nossa família e com nossos filhos. Capítulo 3 aqui de 2 Timóteo. Saiba disso, versículo 1. Saiba disso: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desse também. Soa familiar isso? Ou é ficção? Estamos vivendo no meio disso, amado. Nós estamos inseridos dentro desses versículos lidos agora, amado. É o momento que nós estamos vivendo. E portanto, amado, a nossa conduta, a nossa atitude, a nossa vida, assim como Lloyd e Eunice marcaram a vida de Timóteo, a nossa vida precisa marcar a vida dos nossos filhos. E marca, positiva ou negativamente. A nossa atitude, seja ela qual for, vai gerar marca em nossa família, em nossos filhos. Aqui era uma marca positiva. E se nós não marcarmos o positivo, a forma santa, a sociedade vai marcar. Já tem muitos jovens hoje aqui marcados por isso aqui que lemos. Jovens estão crescendo, se desenvolvendo, marcados por isso aqui. E qual é o nosso compromisso? Qual é o nosso papel? Qual é a nossa responsabilidade? Nós temos responsabilidades com a sociedade. E isso precisa acontecer a partir da nossa casa, a partir da nossa família. Então, nós precisamos entender o contexto em que vivemos. E precisamos ter uma vida comprometida com Deus. Nós precisamos, amados, ser crente. Nós precisamos de fato ser cristão. Porque às vezes nós perguntamos: como é que eu coloco tudo isso na prática? Como é que eu vivo essas coisas? De que forma que eu vou marcar o meu filho? De que forma que eu vou marcar os meus netos? De que forma que eu vou deixar uma marca na minha família? A palavra de Deus tem resposta para tudo, amado. Quer ver? O Efésios capítulo 4, versículo 17. Qual deve ser o nosso procedimento como pai? Como deve ser o nosso procedimento como avós? Como deve ser o nosso procedimento como família? Como cidadão, como cristão, sobretudo como cristão. Olha aqui, ó. Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Olha o 20, amado. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Amém? De fato, vocês ouviram falar nele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver,
Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. O 25, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver necessitado. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém? A fé que deve habitar em nós, produz isso aqui. Então, a primeira coisa, nós precisamos entender o contexto, saber o que está acontecendo aí fora. E agora nós precisamos colocar tudo isso aqui em prática na nossa vida, para que seja visto. Assim como Paulo se convenceu a respeito de Timóteo. As pessoas dizem: eu estou convencido de que o meu pai realmente, de fato, serve a Deus. Eu estou convencido que a minha mãe é uma serva de Deus. E alguém precisa amanhã olhar para os nossos filhos e dizer assim: olha, eu estou convencido que o que você pratica é o que seu pai pratica também. Está aí o resultado. Sabe por que você serve a Deus? Porque seu pai servia. Você aprendeu com ele. Amado, não tem coisa mais rica do que isso. Não há tesouro maior do que esse. Então, amado, o nosso desafio, nós precisamos entender primeiro o contexto. Nós precisamos ter uma vida comprometida. Nós precisamos ser cristão. Esse versículo aqui de Efésios aqui, amado, é um manual de vida cristã. O cristão, ele precisa, ele deve, ele tem que viver assim. Isso aqui precisa habitar dentro do cristão. Então, integridade. Nós não podemos dar, amado, aquilo que nós não temos. Nós não vamos conseguir passar para o nosso filho aquilo que a gente não busca, aquilo que a gente não aprende, aquilo que a gente não pratica. Então, primeiramente, eu aprendo, para depois ensinar. Porque deixar legado é ensinar também. Deixar legado é ser mentor, é mentorear os filhos, os netos, é dar uma direção, é ministrar conduta. Mas eu não vou conseguir fazer isso se primeiramente eu não aprender e também não praticar na minha vida, porque vai soar falso, amado. Eu vou cobrar do meu filho e vai olhar para mim, falar é fácil. Eu vou ensinar, mas eu não vou praticar. Aí sabe o que acontece? Por um tempo até funciona, mas depois larga de mão, deixa de mão, não flui, não acontece. Segundo aqui, nessa aplicação, nós precisamos apresentar os nossos filhos, netos, família como um todo, ao Senhor em oração. Lá na prisão, tantas coisas para pensar, tantas coisas para se preocupar. Abandonado,
Muitos o deixaram sem defesa. Ele orava por Timóteo. Ele orava pelo filho amado. Ele lembrava das atitudes de Timóteo. Ele lembrava da fé de Timóteo. Ele lembrava das reações de Timóteo. Ele traçava uma visão de vida ministerial para Timóteo. Então, amados, nós precisamos. Você tem orado pelo seu filho? Coisa maravilhosa, nós vimos agora aqui a apresentação do Esdras. Mas isso deve ser a síntese de algo que vai acontecer para a vida toda. Maravilhoso. Aqui o Fábio orando pelo filhão. Não foi bonito isso? Eu emocionei. Mas isso deve ser todos os dias. Isso deve ser sempre. Colocar nossos filhos diante do Senhor, através das orações. Porque nós damos isso, nós damos aquilo, nós sonhamos com isso, nós sonhamos com tantas coisas, e muitas delas são legítimas. Mas não há nada mais importante, amado, do que a bênção de Deus na vida dos nossos filhos. Nada supera isso. Nada supera isso. A gente precisa guardar isso, amado, na nossa mente e praticar. Nada supera na vida dos nossos filhos do que o temor a Deus, a presença de Deus. Gerar fé nos nossos filhos. Paulo fazia isso em relação ao seu filho Timóteo. Orando, e na oração ele lembrava de todo o contexto de Timóteo. Leve o seu filho a um propósito divino. A última ordem de Jesus foi: ide por todo mundo, né? E nós queremos sair, amado, evangelizar em todos os lugares, e isso é ótimo e é necessário. Mas vamos começar a praticar esse ide lá no nosso quintal, amado. Ide ao seu filho, ide à sua esposa, ide aos seus netos, ide à sua família, e ensine a eles aquilo que nós temos aprendido de Jesus. Ensine-os a guardar, ensine a praticar. É a ordem de Jesus, amados. Essa ordem é ampla. Nós queremos fazer isso lá na África. Nós queremos pregar para índio. Amém, amado, glória a Deus. Sem problema nenhum. Mas vamos iniciar a nossa casa, amado. Vamos iniciar no nosso quintal. Porque no nosso quintal, que muitas vezes nós saímos, vamos num lugar distante, onde ninguém nos conhece, e vamos lá, falamos de Jesus e vamos embora. Amém, a palavra é poderosa e fica. Mas em casa nós somos confrontados, amado. Quando nós pregamos para o nosso filho, ele está de olho na gente. Nós pregamos para a nossa esposa, ela está de olho. Pregamos para o esposo, está de olho. Ou seja, eu preciso viver primeiro. O compromisso é maior, amado. Não que lá fora a gente não tem que ter compromisso, mas em casa nós somos confrontados. Então, amado, nós precisamos aprender a levar a nossa família a ter um propósito de vida, um propósito divino. E o Senhor tem um propósito divino para cada um de nós, para cada filho, para cada neto, para cada esposa, para cada esposo, para cada família. Porque a partir daí, amado, o mundo vai ser evangelizado, a tua rua vai ser evangelizada, o teu bairro vai ser evangelizado. Mas tudo começa na família. Amém? É lá em casa que precisa começar. Há muitos anos atrás, Deus deu uma revelação ao pastor Osni. Eu vou tentar lembrar aqui, o pastor me corrija. Ali quando Jesus fala aos discípulos que seria testemunha em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Qual é, pastora? Lembra? Judéia é na igreja. Jerusalém é igreja, né? Sedes minha testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Então, figurativamente, Judéia
a Jerusalém, igreja, Judeia, a família, né? Samaria, vizinhos, e confins da terra, que seria o ide por todo o mundo. Amém. Amém? Glória a Deus. Em Jerusalém, a igreja, nós fomos alcançados através da igreja, não é? E depois nós queremos sair. E qual é Oi? Exatamente, é aqui na igreja. Mas nós vamos sair daqui e nós vamos para onde? Para a família. Ou não? Nós vamos sair daqui e vamos para casa, né? Então o primeiro testemunho é aqui. Mas agora, nós precisamos, o que aprendemos aqui, a viver na Judeia, antes de ir para Samaria e antes de ir para os confins da terra. Nós não podemos pular etapa. Amém? Eu quero, eu sei, amado, que às vezes tem pais, tem mães que se dedicam, que investem na vida de seus filhos, mas hoje ele olha para o filho, não está junto, foi embora, às vezes está no mundo, e às vezes é um pai dedicado, é um pai que dá exemplo, é um homem, uma mulher temente a Deus. Eu quero dizer para você, amado, um legado está sendo deixado. Na parábola do filho pródigo, o pai não mudou. O pai não mudou por causa da atitude do mais novo ou por causa da atitude do mais velho. O pai continuou o mesmo, íntegro. Continuou o mesmo, com integridade. E isso trouxe, com certeza, resultado ao mais novo e resultado ao mais velho. O mais novo até foi. Mas um dia ele falou: olha, eu estou aqui, na situação que eu estou, e lá na casa do meu pai tem tudo, e eu vou voltar e vou pedir perdão para ele e vou voltar. Há um legado. Esse pai deixa um legado para esse filho. Então, querido, não desista da sua família, não desista de seu filho, não desista de ministrar a fé, o amor que há em Cristo Jesus em nossas vidas, ministrar ao nosso filho, viver isso todos os dias, e amanhã a gente possa ser lembrado por isso. Outra coisa, mano, nós temos a tendência a pensar, a achar que, bom, meu filho casou, tem sua vida própria agora, eu estou livre agora da minha responsabilidade. Não. Nós somos pais para o resto da vida, amado. Nós somos pais sempre. E muitas vezes nós somos estimulados. Eu tenho o filho do meu patrão, mora fora. Ele disse que lá nos Estados Unidos, um pai para visitar um filho tem que marcar. Ele não pode chegar de uma hora para outra na casa do filho. E sai briga quando isso acontece. Os filhos crescem, os filhos se casam, mas eles continuam sendo nossos filhos. Eu não vou interferir na vida do Marcelo e da Lori, porque agora eles constituíram uma família. Mas eu tenho que, a partir de agora, a partir de então, fazer com que haja entre eu e o Marcelo, e agora a Lori, e agora o Gabriel, uma conexão de amizade, uma conexão de compartilhamento. Eu continuo orando agora, não só pelo Marcelo, tem a Lori e tem o Gabriel, agora aumentou. A responsabilidade aumenta, amado. Então não é rompido a responsabilidade de pais quando os filhos se vão. Nós precisamos diariamente construir uma ponte de conexão, uma ponte de relacionamento, uma ponte de amizade com nossos filhos e netos.
que eventualmente chegam. Qual legado, amado, você tem deixado para sua família? Pensa agora, daqui a alguns anos, como o seu filho vai lembrar de você? Que fato marcante o seu filho vai lembrar de você daqui a um tempo? A sua família? Que tipo de legado nós temos deixado? Porque às vezes nós podemos deixar, amado, legado de incredulidade. Meu pai era um incrédulo. Nós podemos deixar legado de murmuração. Meu pai ia para o culto, servia a Deus, mas murmurava o dia inteiro. Só reclamava. Isso marca. Isso marca. Às vezes nós podemos deixar legado de maledicência. Meu pai e minha mãe falam de todo mundo. E isso vai ser lembrado, amado. Vida superficial. Fé superficial. Vida de aparência. É legado que pode ficar também. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Mas nós podemos deixar, amado, mediante a observância da palavra de Deus, um legado de fé, amado. Um legado de convicção. Um legado de compromisso. Um legado de perseverança. Sabe, aquele filho que olha para o pai e para a mãe e diz assim: olha, com toda a luta, com toda a dificuldade, com toda a barreira que enfrentaram, mas eu sempre vi os meus pais servindo ao Senhor, e glorificando a Ele, e louvando a Ele. Oh, amado, eu gostaria muito. É inevitável, amado. Em algum momento, os meus filhos vão lembrar das minhas falhas. Não tem como. Mas eu peço a Deus, eu oro ao Senhor, que eu deixe alguma marca importante na vida dos meus filhos e na vida dos meus netos. Nós temos em nosso coração, amado, a marca de Jesus. Amém? A marca de Jesus. Essa fé que habitava em Timóteo era a presença do Senhor na vida de Timóteo. A mesma presença que estava na vida de Lloyd. A mesma presença que estava na vida de Eunice habitava também no coração no interior de Timóteo. Paulo fala sobre isso. No versículo 13, olha o que Paulo fala para Timóteo, o filho dele, na fé. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim, Timóteo, aprendendo de Paulo. Ao 14 diz assim: quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. O mesmo Espírito Santo que habitava em Paulo, que habitou em Paulo, habitou em Timóteo também. Que o mesmo Espírito Santo que habita em você, meu irmão, minha irmã, habite no teu filho também. Habite no teu neto também. Na tua filha também. Na tua neta também. Nos bisnetos também. Que isso passe para a posteridade. O pastor Rick Warren, pastor de uma grande igreja lá na América, num congresso, ele faz o seguinte comentário: na sociedade em que vivemos,
O materialismo é idolatrado. A imoralidade é glamourizada. A verdade é minimizada. O pecado é normalizado. O divórcio é racionalizado. O aborto é legalizado. Com tantos valores distorcidos, a família deve se posicionar como uma força estável para o cristianismo, a moral e os bons costumes. Precisamos revitalizar a nossa adoração, minimizar nossas diferenças, mobilizar nossos membros e evangelizar os perdidos. E isso a partir das nossas famílias, disse o pastor. Que o Senhor nos ajude a encontrar a nossa missão e o nosso propósito familiar. Uma família que sirva a Deus, servindo também ao próximo. Oramos sem cessar pelos nossos filhos e pela nossa família. Amém? Que o Senhor possa aplicar essa palavra em nossos corações. Qual é o legado que você tem deixado para a sua família? Eu glorifico a Deus, amado, porque com toda fraqueza e com toda a dificuldade, eu tenho certeza absoluta de que eu sou resultado de vidas que me antecederam. Da minha mãe, da minha sogra, dos meus pastores. Um legado importante foi deixado. E eu glorifico a Deus todos os dias, pela fé, pelo temor, pelo compromisso, pelo comprometimento, pela alegria de servir a Deus, que foi incutido na minha vida durante anos. E o desafio de vida é que eu consiga, passar isso aos meus filhos, passar isso aos meus netos, passar isso à minha família. E que isso venha a ser passado adiante, a exemplo da semente que o pastor ministrou aqui. Uma semente lançada que gerou depois vários frutos, várias situações. Então é esse, amado. Muitas vezes nós queremos trazer as multidões para cá, e eu quero dizer uma coisa para vocês, amado. Eu creio que chegou um momento da igreja, dessa igreja. Chegou o momento, amado. Porque ao longo dos anos nós só temos ouvido promessa. E a promessa o Senhor cumpre. Amém? Promessas de Deus, Ele cumpre, amado. Então amado, esses bancos serão cheios. Não por número, não para o nosso orgulho. Não, banco cheio de pessoas necessitadas de ouvir a palavra de Deus, que sejam salvas, que sejam libertas. Eu creio nisso, amado. Mas eu creio também, amados, que Deus está levantando famílias fortes, famílias comprometidas, famílias que deixem para seus filhos um legado importante de fé, de compromisso a Deus e a sua palavra, um legado, de famílias que carreguem consigo um legado de não compromisso com toda essa bandalheira secular que está aí fora. Nós pertencemos a um outro mundo. Nós pertencemos a uma outra terra. Nós temos uma constituição diferente dessa que está aí fora. É a palavra de Deus. Amém? Que assim seja nas nossas vidas, em nome de Jesus, para a glória do Pai. Ore pelo teu filho, ore pela tua filha, ame-o
instrua, ensine, ore pelos seus netos, ore pelos sobrinhos, ore pela família, coloque a tua família no altar do Senhor, em nome de Jesus. Ensina o menino no caminho que deve andar, porque ainda quando for velho, ele não vai se desviar dele. Palavra de Deus. Amém? Eu quero orar com você.